O sargento erguia-se sobre ela sua sombra, eclipsando o sol da manhã. Os outros recrutas observavam com sorrisos maliciosos, enquanto ele agarrava a gola de seu uniforme e a jogava na lama. Todos já tinham visto aquilo antes, a humilhação ritual de quem ele considerava o mais fraco. Por 3 semanas ela suportou seus abusos direcionados sem reclamar. Mas algo mudou em seus olhos, enquanto jazia coberta de lama e chuva. Algo perigoso despertou. O que aconteceu em seguida mudaria para sempre o curso de suas carreiras militares. De que cidade do mundo você está assistindo a este vídeo hoje? Se esta história ressoa com você, considere se inscrever para mais relatos de força inesperada e coragem oculta. O amanhecer chega ao centro de treinamento militar de Fort Blackidge. A chuva açoita o rosto de 24 recrutas, em posição de sentido rígida, seus corpos já exaustos pelo chamado às 4 da manhã. Este não é um campo de treinamento comum. Fort Blackidge ostenta uma taxa de desistência de 70% e forma os soldados mais elitizados do exército. Entre as formações imponentes, Lick Blackwood se destaca levemente não fisicamente, mas em essência. Com 1,65 metros de altura e corpo esguio, ela não possui a presença intimidadora de seus colegas recrutas. Enquanto outros se encolhem quando o sargento instrutor Kestrel Varga ladra ordens a centímetros de seus rostos, a expressão de Lyric permanece impassível, quase distante. Varga, um homem robusto com 20 anos de experiência em combate, gravados nas linhas de seu rosto marcado. Patrulha a fileira com foco predatório. Ele, para diante de Lyric, olhos semicerrados. Blackwood, ele brada. Você está em pé como se estivesse em uma festa de chá. Isto não é escola de etiqueta. Por uma fração de segundo, a mente de Ellie se projeta em outro lugar. Um lustre de cristal, uniformes diplomáticos, ela em um elegante vestido preto, observando 2 oficiais trocarem algo sob uma mesa. Seu rosto não denuncia nada quando a memória se dissipa. Sim, sargento responde calmamente. Atrás dela, vários recrutas trocam sorrisos de deboche. Orion Tavish, de ombros largos e uma confiança fácil que denuncia privilégio, se inclina para seu companheiro de beliche. Aposto $10 que Blackwood não dura a semana. Sussurra. Amanhã se desenrola em um percurso de obstáculos brutal. Recrutas escalam paredes, balançam-se sobre poças de lama e rastejam sob arame farpado. Lyric luta visivelmente com os desafios de força nos braços. Seus braços tremem enquanto tenta subir na corda, escorregando por fim e ganhando queimaduras de corda nas palmas. Patética, Blackwood Varga grita. Minha avó sobe mais rápido e ela está morta há 15 anos. Os outros recrutas abafam o riso sem querer atrair a atenção de Varga. Ellie aceita a crítica sem reação aparente, levanta-se e segue para a próxima estação com eficiência mecânica. Naquela noite, no refeitório, Ellie se senta sozinha consumindo metodicamente as rações militares sem sabor. A mesa ao seu redor permanece vazia até que 2 recrutas, Juniper Frost e Everly Quinn, se sentam relutantemente quando todas as outras mesas já estão ocupadas. Então, qual é a sua história? Blackwood, pergunta Juniper não de forma hostil. Você não parece exatamente material militar. Lyric ergue os olhos da bandeja. Só quis servir, oferece vagamente. Seus olhos seguem um tenente que passa pelo salão com foco incomum antes de voltar à comida. Certo, diz Everly, desconfiada. A maioria das pessoas com doutorado não decide de repente se alistar. Elas viram oficiais. O garfo de Lyric pausa no meio do caminho até a boca. O que te faz pensar que tem um doutorado? Everly dá de ombros. O jeito que você fala, o vocabulário que usa quando esquece de simplificar. Os livros que vi você lendo durante o intervalo. Lyric oferece um pequeno sorriso não comprometedor e muda de assunto. Como vocês estão achando o treinamento até agora? A conversa muda para um terreno mais seguro, mas Juniper e Everly trocam um olhar que demonstra que não foram enganadas pela mudança de tema de Lyric. Mais tarde naquela noite, enquanto os outros dormem,
Ellie cuida de suas mãos cheias de bolhas com eficiência treinada, aplicando antisséptico e fita, com a precisão de quem conhece bem o tratamento de ferimentos. Ao alcançar sua bolsa para pegar mais suprimentos, uma carta cai endereçada à doutora Ellie Blackwood, Departamento de Linguística. Ela rapidamente aguarda olhando ao redor para garantir que ninguém tenha visto. Juniper, retornando do banheiro, vê de relance, mas não diz nada. Suas suspeitas se confirmam. Os dias se misturam em um ritmo exaustivo de esforço físico, desafios mentais e pressão constante. Enquanto outros recrutas criam laços através do sofrimento compartilhado, Lyric permanece à margem, observando mais do que participando. A atenção de Varga sobre ela nunca vacila, suas críticas se tornam mais incisivas, à medida que ela continua a ter um desempenho adequado, mas nunca excepcional. Blackwood, ele anuncia um dia durante o treinamento de armas de fogo. Sua postura de tiro parece que você está posando para uma revista de moda. Isto não é um ensaio fotográfico. O estande fica em silêncio enquanto todos se voltam para assistir. Ellie ajusta levemente sua posição, mas algo em seus olhos sugere que ela poderia corrigi-la perfeitamente se quisesse. Assim, Sargento pergunta, adotando uma postura ligeiramente melhor, mas ainda não correta. O rosto de Varga escurece. Não é assim. Ele demonstra com movimentos exagerados, como se estivesse ensinando a uma criança. Alguém já lhe disse que você é impossível de ensinar, Blackwood. Não que eu me lembre, sargento. Ela responde a voz neutra, mas o olhar desafiador. Varga sustenta o olhar dela por um longo momento antes de passar para o próximo recruta. Observando duas baias adiante, Orion reavalia seu julgamento anterior sobre Ellie. Há algo nela que simplesmente não fecha. 3 semanas após o início do treinamento, Varga conduz o pelotão em uma marcha de 15 milhas sob chuva intensa. Enquanto ele carrega apenas uma mochila leve, os recrutas penam sob 60 libras de equipamento. A trilha virou lama escorregadia, tornando cada passo traiçoeiro. Orion, apesar de toda a fanfarronice, começa a fraquejar. O tornozelo vira sobre uma raiz oculta, e ele cambaleia para a frente, prestes a cair de cara na lama. Sem chamar atenção, Lyric muda de posição de súbito, e por um instante sustenta seu peso até que ele recupere o equilíbrio. Varga percebe na hora. Blackwood acha que isto é corrida beneficente. Caia e me dê 50. Aqui e agora. O pelotão continua a marcha, enquanto Lyric se atira na lama, executando flexões perfeitas apesar das condições. Quando termina, ela se levanta e dispara para alcançar o grupo, o rosto sem demonstrar ressentimento nem fadiga. Obrigado, murmura Orion quando ela volta ao passo ao lado dele. Fico te devendo uma. Não deve. Ellie responde simplesmente. Somos uma unidade. É isso que fazemos. As palavras são filosofia militar padrão, mas há algo no tom dela que faz Orion se perguntar se ela o está testando, medindo sua resposta por algum critério oculto. Naquela tarde começa o teste de verdade e treinamento de combate corpo a corpo. Uma chance para Varga estabelecer domínio total. Blackwood à frente e ao centro. Ordena Varga um sorriso perigoso brincando nos lábios. Vamos mostrar a todos o que acontece quando você não tem o que é preciso. Todo o pelotão forma um círculo ao redor deles. A chuva continua caindo, transformando o campo de treinamento em uma arena lamacenta. Varga circunda Ellie como um predador. O pelotão observa com uma mistura de expectativa e desconforto. Alguns, como Orion, desviam o olhar. O desfecho parece predeterminado. A humilhação desnecessária. 3 semanas, diz Varga alto o bastante para todos ouvirem, e você ainda se move como uma civil. Talvez devesse ter ficado na vidinha macia de onde veio. Por um instante, a mente de Ellie lampeja para um cômodo escuro. Suas mãos movendo-se com velocidade ofuscante para desarmar um agressor 2 vezes maior. Uma voz crepita no auricular. Missão concluída. Agente Blackwood.
A lembrança se desfaz quando Varga avança sem aviso, agarrando a gola e o ombro de Lyric, usando seu peso superior para jogá-la com força na lama. O impacto arranca o ar de seus pulmões e a água espirra ao redor de seu corpo. Um riso ondula pelo pelotão nervoso desconfortável, mas presente. Varga fica sobre ela com os pés plantados de cada lado de sua forma coberta de lama. É assim que a fraqueza se parece. Recrutas, ele anuncia triunfante. É isso que acontece quando você não pertence. Algo muda nos olhos de Ellie. A recruta dócil desaparece substituída por algo frio, calculista e infinitamente perigoso. Sua mão dispara com precisão de serpente, prendendo o tornozelo de Varga, exatamente no ponto de pressão que envia ondas de dor perna acima. Num único movimento fluido que parece desafiar a física, ela varre a perna de apoio dele, enquanto simultaneamente gira o corpo para criar a alavanca. Varga, com todos os seus 200 libras, despenca com tanta força que a lama espirra num raio de quase 2 metros. Antes que ele processe o que está acontecendo, Ellie inverteu completamente as posições, aplicando uma chave articular que o imobiliza com mínimo esforço. Sua técnica é impecável, do tipo que vem de milhares de horas de prática. Um silêncio absoluto cai sobre o campo de treinamento. Até a chuva parece pausar. A primeira regra da avaliação de combate. Sargento, diz Ellie calmamente a voz, alcançando claramente cada recruta atônito. Nunca subestime seu oponente pela aparência. Ela o solta e assume posição de sentido perfeita, coberta de lama, mas composta como se aguardasse novas ordens. Varga se ergue lentamente, o rosto corado, por uma mistura perigosa de humilhação e fúria. Ele abre a boca para disparar, o que sem dúvida seria uma reprimenda capaz de encerrar carreiras quando uma voz de comando corta o silêncio. Já é mais do que suficiente, Sargento Varga. O coronel Thaddeus Wren, de cabelos prateados e a confiança tranquila de quem nunca precisa elevar a voz para comandar um recinto, avança da multidão. Ninguém havia notado que ele observava toda a cena. Senhor, balbucia Varga, eu estava apenas demonstrando. Eu vi exatamente o que o senhor estava demonstrando. Sargento? Interrompe Wren, e creio que a tenente-coronel Blackwood deixou seu ponto bastante claro. Sussurros de espanto percorrem os recrutas reunidos. A confusão substitui o choque em seus rostos enquanto processam a revelação. Wren se volta para se dirigir ao pelotão. O que vocês acabaram de testemunhar, recrutas, é talvez a lição mais valiosa que receberão durante seu tempo em Fort Blackheath. Hen faz um gesto em direção a Ellie. A tenente-coronel Lick Blackwood é uma de nossas mais condecoradas operativas de inteligência. Nas últimas 3 semanas, ela passou pelo treinamento desde o início, suportando tudo o que vocês suportaram. E ainda, um foco adicional considerável para avaliar nossos atuais protocolos de treinamento. Varga permanece imóvel, a compreensão do que fez surgindo lentamente. Wren continua. Seu relatório estava correto, coronel. Temos vulnerabilidades sérias em como avaliamos o potencial dos recrutas. Senhor, eu não... Varga começa, mas Wren o interrompe com a mão erguida. Às vezes os soldados mais valiosos não são os que gritam mais alto, sargento. São aqueles que observam, se adaptam e esperam o momento exato para agir. Seu olhar percorre os recrutas. Lembrem-se deste dia. O rosto da guerra está mudando. Força bruta sozinha não vencerá as batalhas que virão. Naquela noite, Ellie guarda seus poucos pertences no alojamento. Missão concluída. Ela retornará às suas funções reais pela manhã. A porta se abre e ela se volta para ver Juniper e Everly, paradas desconfortáveis no batente. Podemos entrar, senhora? Pergunta. Juniper o senhora soando estranho após semanas de interação informal. Lyric assente. Não precisam me chamar assim quando estamos a sós. As duas entram cautelosamente, como se aproximassem de uma criatura que pensavam conhecer, mas que de repente descobriram ser algo totalmente diferente. Você poderia tê-lo derrubado a qualquer momento,
diz Juniper finalmente. Por que esperar e suportar semanas de intimidação? Lyric pousa a camisa que estava dobrando. Porque isso não era sobre Varga, era sobre todos vocês. Ela explica que a seleção militar se concentrou demais em agressividade e domínio físico, ignorando habilidades cruciais como resiliência, pensamento estratégico e inteligência emocional. Os inimigos que enfrentamos agora nem sempre vestem uniformes ou marcham em formação contínua. Eles se escondem à vista de todos como eu fiz. E os soldados que irão detê-los podem não parecer guerreiros tradicionais. É isso que você faz? Pergunta Everly. Trabalho de inteligência. O sorriso de Lyric é enigmático. Digamos apenas que descobri que minhas habilidades específicas são valiosas em certos contextos. E agora o que acontece? Pergunta Juniper. Os protocolos de treinamento mudam, responde Lyric. E recrutas como vocês que perceberam que algo estava errado, mas continuaram receberão o respeito e a avaliação adequada que merecem. Uma sombra aparece na porta. O sargento Varga está ali, sua presença habitual imponente e diminuída. Ele está recém-banhado, uniforme impecável, como se tentasse recuperar alguma dignidade. Por um longo momento não diz nada. Então, endireita a coluna e oferece uma saudação firme e perfeita. Coronel Blackwood diz formalmente: solicito permissão para revisar suas conclusões, a fim de me tornar um instrutor melhor. Lyric o observa enxergando além da bravata, o soldado por baixo, um homem que, apesar de seus defeitos, acredita em servir a algo maior que ele mesmo. Ela retribui a saudação com igual precisão. Aprovado, sargento. Começamos amanhã. Na manhã seguinte, Ellie entra no alojamento dos oficiais onde o coronel Wren a aguarda com vários outros oficiais de alta patente. A atmosfera é tensa, cheia do reconhecimento implícito de que os métodos de treinamento de Fort Blackheath precisam de uma reforma significativa. Sua demonstração ontem foi bastante eficaz, talvez mais dramática do que eu esperava, mas o ponto foi compreendido. Cumprimenta o coronel Wren. Obrigada, senhor, responde Ellie. Acredito que o sargento Varga também recebeu a mensagem. Ele solicitou revisar minhas conclusões. Wren ergue uma sobrancelha. Isso é inesperado. Você acha que ele está sendo sincero, sim, senhor? Por trás da fanfarronice, ele se importa em formar soldados eficazes. Apenas operava sob um paradigma ultrapassado. Muito bem. Wren aponta para a cadeira à sua frente. Vamos discutir sua avaliação completa. Ellie se senta e abre o tablet. Minha principal preocupação é nosso viés de seleção. Estamos filtrando recrutas potencialmente valiosos com base em métricas físicas antiquadas. A força é importante, claro, mas não às custas da adaptabilidade, da capacidade de resolver problemas e da resiliência psicológica. O briefing continua por horas, enquanto Ellie apresenta suas observações completas, com dados de operações anteriores, onde conjuntos de habilidades diversos foram cruciais para o sucesso da missão. Os oficiais escutam com preocupação crescente, enquanto ela expõe vulnerabilidades específicas em seus protocolos de treinamento. O aspecto mais preocupante, conclui, é o quão previsível nosso processo de seleção se tornou. Qualquer adversário que estude nossos métodos saberá exatamente que tipo de soldado estamos formando e como neutralizá-lo. O que você recomenda? Pergunta o General Harper, o oficial mais graduado presente. Uma revisão completa das métricas de avaliação, responde Ellie, sem hesitar a integração de avaliação cognitiva junto com os testes físicos. E mais importante, instrutores que reconheçam que o soldado mais forte nem sempre é o mais barulhento ou o mais fisicamente imponente. É aí que entra. Varga percebe Wren. Ellie assente. Se conseguirmos mudar a perspectiva dele, mudamos a cultura. Ele tem imensa influência sobre o corpo de instrutores. Mais tarde naquela tarde, Ellie se encontra com Varga em uma pequena sala de conferências longe dos olhos curiosos dos recrutas. O sargento senta-se rígido, o desconforto evidente, mas a determinação clara.
Obrigada por vir, sargento. Começa Ellie, deixando de lado a formalidade das patentes para estabelecer um tom mais colaborativo. Eu lhe devo um pedido de desculpas, senhora, diz Varga com rigidez. Meu comportamento foi antiprofissional. Não se trata de desculpas, responde Ellie. Trata-se de evolução. O campo de batalha mudou, sargento. Nosso treinamento precisa mudar junto. Durante as próximas 2 horas, eles analisam gravações das 3 semanas de treinamento de Lyric, pausando em momentos-chave em que o potencial foi ignorado ou mal avaliado. Varga assiste com crescente inquietação ao ver a si mesmo repetidamente descartando recrutas que não se encaixavam em sua noção pré-concebida de soldado. Aqui, Ellie mostra o vídeo de uma recruta franzina lutando para carregar um equipamento pesado. O que você vê? A recruta Zephyr, falhando em completar o objetivo, responde Varga automaticamente. Olhe mais de perto, desafia Lyric. Observe como ela aborda o problema. Ao rever Varga, percebe o que havia perdido antes. Enquanto Zephyr não conseguia igualar a força bruta de seus colegas, ela improvisou um sistema de alavanca, usando o cinto e um poste próximo para reduzir o peso efetivo. Ela está resolvendo o problema, admite a contragosto. Exato. No campo, esse tipo de pensamento adaptativo salva vidas, mas no nosso sistema atual, ela seria eliminada antes da 4ª semana. Eles continuam com dezenas de exemplos, e a perspectiva de Varga muda gradualmente à medida que os padrões surgem. Ao anoitecer, sua defensiva dá lugar a uma preocupação genuína. Estamos perdendo eles, diz, finalmente. Os quietos, os pensadores, aqueles que podem realmente vencer a próxima guerra. Sim, concorda Ellie, simplesmente. E não é totalmente sua culpa. O sistema foi projetado assim, mas você pode ajudar a mudá-lo. Varga a olha com um novo respeito. Qual é o primeiro passo, você me diga, sargento? Você conhece este centro de treinamento melhor do que ninguém. Varga reflete por um momento. Começamos com os instrutores. Mudamos a mentalidade deles primeiro e depois revisamos os critérios de avaliação. Ellie sorri. Era exatamente o que eu estava pensando. Na semana seguinte, Lyric lidera uma revisão abrangente da metodologia de treinamento de Fort Blackhead. Trabalhando ao lado de Varga, ela introduz novas ferramentas de avaliação que medem flexibilidade cognitiva, inteligência emocional e pensamento estratégico, além das capacidades físicas. Inicialmente, os outros instrutores resistem apegados às métricas tradicionais que conhecem. Mas quando Varga, seu líder respeitado, apoia totalmente as mudanças, a maré começa a mudar. Eu estava errado, admite Varga durante uma reunião franca. Treinamos soldados para as guerras de ontem, não para as de amanhã. A Coronel Blackwood me mostrou isso em cerca de 5 segundos quando me jogou na lama. A sala se enche de risadas desconfortáveis, mas a mensagem é absorvida. Se Kestrel Varga pode admitir que estava errado e se adaptar, eles também podem. Na 2ª semana, a transformação já está em andamento. Recrutas antes prestes a desistir passam a se destacar em novos cenários de desafio projetados para testar o pensamento criativo e o trabalho em equipe. Orion, cuja força física sempre foi seu principal trunfo, inicialmente tem dificuldade com as avaliações mais complexas. Não entendo, confessa a Ellie, após um exercício de estratégia particularmente frustrante. Sempre estive no topo. Agora mal estou no meio do grupo. Isso é porque agora estamos medindo coisas diferentes, explica Ellie. Mas você pode se adaptar, Tavish. Eu já vi você fazer isso. Lembra-se daquele momento na marcha em que aceitou ajuda em vez de cair. Aquilo foi sabedoria, não fraqueza? Orion reflete. Então preciso pensar além de mim mesmo e das minhas capacidades. Exatamente. Os melhores líderes sabem quando liderar e quando seguir alguém com pontos fortes diferentes. À medida que o treinamento evolui, também evoluem os relacionamentos dentro do pelotão. Hierarquias baseadas apenas na dominância física dão lugar a redes mais complexas de respeito, fundamentadas em habilidades complementares.
Juniper, com sua excepcional percepção espacial, torna-se a estrategista principal para os exercícios em grupo. A memória fotográfica de Everly revela-se inestimável durante as sessões de inteligência. Até Varga se transforma sua instrução, torna-se mais refinada, à medida que aprende a identificar potencial em suas várias formas. Ele ainda exige excelência, mas sua definição do que constitui excelência se amplia dramaticamente. Um mês após a revelação de Lyric, o Coronel Wren visita o campo de treinamento para avaliar o progresso. O que ele encontra o impressiona uma unidade coesa, onde talentos diversos são reconhecidos e aproveitados de forma eficaz. Seu trabalho aqui está quase concluído, tenente-coronel, diz a Ellie, enquanto observa um exercício complexo de resolução de problemas. As mudanças estão criando raízes. Ainda há resistência em alguns setores. Lear observa. A mudança nunca vem facilmente, especialmente para uma instituição tão tradicional. Verdade, reconhece Wren, mas você criou impulso, e ter Varga como defensor foi crucial. Eles veem Varga orientar um recruta em uma decisão tática com surpreendente paciência, concentrando-se no processo em vez do resultado imediato. Ele é um instrutor diferente. Agora observa Ellie. As pessoas podem surpreender quando têm oportunidade, responde Wren. Falando nisso, tenho novas ordens para você. Algo que se baseia no que você realizou aqui. Ele lhe entrega uma pasta lacrada. Estamos expandindo esta iniciativa. Fort Blackhead é apenas o começo. Precisamos implementar reformas semelhantes em todos os centros de treinamento e precisamos de alguém com experiência direta para liderar o esforço. Ellie abre a pasta examinando o conteúdo com interesse crescente. Isto é uma promoção significativa, senhor. Bem merecida, assegura Wren. Mas antes de aceitar há algo que você deve saber. Ele hesita incomumente incerto. A resistência a essas mudanças vai além de alguns instrutores teimosos. Há pessoas no alto comando que acreditam que estamos enfraquecendo a força, tornando-nos vulneráveis. Isso já era esperado, responde Ellie. Mudanças sempre enfrentam resistência. Isto é mais que simples burocracia, adverte Wren. Há um esforço organizado para desacreditar o programa e qualquer um associado a ele. Assumir este cargo a colocará diretamente na mira deles. Ellie fecha a pasta decisão já tomada. Com todo respeito, senhor, já estive na mira antes. Normalmente quem me mira acaba se arrependendo. Wren sorri levemente, assim como o sargento Varga. Exatamente assim, confirma Ellie. Só que da próxima vez não vou esperar 3 semanas para deixar meu ponto claro. 6 meses depois, um novo grupo de recrutas diversos chega a Fort Blackhead. Entre eles, rostos que nunca teriam passado da primeira semana no sistema antigo. Uma mulher esguia com o olhar atento de uma estrategista. Um homem magro, cujos dedos indicam estar mais confortável com tecnologia do que com armas. Varga e Ellie, agora com seu uniforme de oficial e as insígnias apropriadas, observam lado a lado da plataforma de observação. Aquela, na última fila, comenta Varga acenando para uma recruta que mal atinge o requisito mínimo de altura. O antigo eu a teria quebrado no primeiro dia. Lyric sorri levemente. E agora, o rosto marcado de Varga revela o início da sabedoria. Agora me pergunto do que ela pode ser capaz que ainda não consigo ver. A transformação no programa de treinamento de Fort Blackhead tem sido notável, mas não sem desafios. A resistência dos círculos militares tradicionais tornou-se mais organizada com vários oficiais de alta patente, questionando abertamente a validade do que chamam de abordagem branda. O memorando mais recente do General Hargrove a chama de experimental e potencialmente perigosa para a segurança nacional, informa o Coronel Wren a Lyric durante o briefing semanal. Ele está solicitando uma revisão no Congresso. Lyric permanece impassível. Que revisem. Os resultados falam por si. Nossa taxa de conclusão subiu 23%. E as métricas de qualidade no desempenho dos graduados são sem precedentes. Fatos nem sempre vencem batalhas políticas, alerta Wren.
Então teremos que ser mais persuasivos, responde Ellie, já formulando uma estratégia. Convide Hargrove para observar o exercício final de qualificação na próxima semana. Deixe-o ver pessoalmente o que construímos aqui. Ren parece cético. Acha que isso vai mudar a opinião dele. Não admite Ellie, mas tornará mais difícil para ele nos descartar publicamente, depois de ver do que esses recrutas são capazes. O dia do exercício final de qualificação chega com céu limpo e vento cortante. O General Hargrove e sua comitiva permanecem rígidos na plataforma de observação, o ceticismo evidente em cada linha de seus corpos. Isto é altamente irregular, Coronel Wren, comenta Hargrove, enquanto aguardam o início do exercício. A eficácia em combate não pode ser medida através de jogos de simulação. Com todo respeito, general, isto está longe de ser um jogo, responde Wren. O cenário que estes recrutas estão prestes a enfrentar integra todos os aspectos da guerra moderna, desde engajamento cinético a operações cibernéticas e elementos psicológicos. Hargrove emite um som de desdém. A guerra é, em última análise, força contra força, coronel. Sempre foi e sempre será. Talvez devesse reservar seu julgamento até depois da demonstração, senhor, sugere Ellie educadamente. O exercício começa com uma situação simulada de reféns em um ambiente urbano. O protocolo militar tradicional sugeriria força avassaladora, mas o pelotão adota uma abordagem diferente. Sob a liderança de Orion, eles se dividem em equipes especializadas cada uma, aproveitando diferentes pontos fortes. A equipe de Juniper estabelece um perímetro enquanto o grupo de Everly infiltra-se digitalmente, desativando sistemas de segurança e coletando inteligência. A mulher esguia que Varga havia apontado antes revela-se uma negociadora talentosa, estabelecendo comunicação com os sequestradores, enquanto outras equipes se posicionam. O que eles estão fazendo? Questiona Hargrove. Eles deveriam estar se preparando para invadir e limpar a área, exige Hargrove. Eles estão reunindo informações primeiro, explica Varga. Compreendendo a situação antes de agir. A operação se desenrola com precisão notável. Quando a força se torna necessária, é aplicada de maneira cirúrgica, minimizando danos colaterais. Os reféns são resgatados sem nenhuma baixa de ambos os lados. Coordenação impressionante, admite a contragosto um dos assessores de Hargrove. Este foi um ambiente controlado, rebate Hargrove. Combate real é caótico e imprevisível. O senhor tem absoluta razão, general, concorda Ellie. É por isso que a segunda fase introduz variáveis aleatórias desconhecidas, tanto para os recrutas quanto para os instrutores. Ao sinal dela, uma série de desafios inesperados se ativa falhas de comunicação, interferências simuladas de civis. O pelotão se adapta em tempo real, reorganizando a abordagem sem perder o ritmo. Eles são resilientes, observa Wren. É isso que este programa desenvolve soldados que pensam para resolver problemas, não apenas que os vencem pela força. Ao final da demonstração, até a expressão rígida de Hargrove suaviza um pouco. Embora não totalmente convencido, pelo menos reflete o que para Lyric já conta como progresso. Seus recrutas tiveram um desempenho adequado, ele reconhece durante o debriefing. Mas continua preocupado com os padrões físicos. Quando um soldado precisa carregar um camarada ferido para fora do campo de batalha, resolver problemas, teoricamente não basta. Concordo plenamente, general, responde Ellie, surpreendendo-o. A capacidade física continua essencial. Não reduzimos esses padrões. Apenas os contextualizamos junto a outras habilidades críticas. Ela exibe dados de desempenho em uma tela próxima. Nossos graduados igualam ou superam as métricas tradicionais de resistência e força. A diferença é que ampliamos nossa definição do que torna um soldado eficaz. Hargrove analisa os números com olhar estreito. Preciso verificar esses dados de forma independente. Claro, concorda Ellie prontamente. Transparência é fundamental para nossa abordagem. Após a partida de Hargrove e sua comitiva,
Ren volta-se para Ellie com um leve sorriso. Você lidou com isso melhor do que eu esperava. Ele ainda não está convencido, adverte Ellie, mas está questionando suas próprias suposições, o que já é um começo. Você fez um trabalho notável aqui, diz o Coronel Ren. Mas acho que ambos sabemos que seus talentos são necessários em outro lugar agora. Ellie acena já prevendo a conversa. Os outros centros de treinamento, sim, mas não apenas como consultora. Estamos estabelecendo um novo comando especificamente focado na preparação para a guerra da próxima geração. Recomendei você para liderá-lo. Ellie absorve a informação reconhecendo tanto a oportunidade quanto o desafio que isso representa. Isso vai causar ainda mais resistência do que o que fizemos aqui. Sem dúvida concorda Ren, e é exatamente por isso que você é a pessoa certa. Você provou que consegue mudar mentes de dentro do sistema. Mais tarde naquela noite, Ellie encontra Varga no campo de treinamento, conduzindo um pequeno grupo de instrutores pelos novos protocolos de avaliação. Ela observa em silêncio por um momento, ainda às vezes surpresa com sua transformação. Quando a sessão termina, ele se aproxima com um olhar conhecedor. Então vai nos deixar. As notícias voam rápido, comenta Ellie. Em um lugar como este, velocidade relâmpago, ele gesticula em direção ao pátio agora vazio. O que acontecerá com tudo isso quando você for embora? Continua, diz Ellie com confiança. Porque não depende mais de mim. Depende de instrutores como você que acreditam nisso. Varga assente, aceitando a responsabilidade. Nunca te agradeci de verdade. Sabe pelo quê? Por quê? Por me mostrar que eu estava errado. Poucas pessoas poderiam ter feito isso. Ellie sorri levemente. Você fez a parte difícil, sargento. Você esteve disposto a mudar. Na manhã seguinte, Lyric se dirige aos recrutas e instrutores reunidos pela última vez. A atmosfera é solene, mas orgulhosa, uma comunidade consciente do que construíram juntos. Quando cheguei a Fort Blackhead, começa ela via um sistema de treinamento preparando soldados para as guerras de ontem. Hoje, vejo um programa formando guerreiros para os desafios de amanhã. Essa transformação não foi obra minha sozinha. Aconteceu porque cada um de vocês esteve disposto a questionar velhas suposições e abraçar novas possibilidades. Ela percorre com o olhar os rostos à sua frente, demorando-se naqueles que talvez nunca tivessem chegado ao fim do antigo sistema. Alguns dirão que enfraquecemos o exército ao expandir nossa definição de força. Eles estão errados. Nós o fortalecemos ao reconhecer que o verdadeiro poder vem em muitas formas e que a força mais formidável é aquela que reúne todas elas. Seu olhar encontra Orion ereto entre seus companheiros. Deixo Fort Blackhead em mãos capazes. Mãos que entendem que às vezes a pessoa mais forte na sala não é a que levanta mais peso, mas a que consegue se adaptar, pensar criticamente e liderar com coragem e compaixão. Após a cerimônia, Orion se aproxima de Ellie, enquanto ela se prepara para partir. Eles vão me tornar instrutor, diz Orion a ela, ainda soando surpreso com a novidade. Eu sei, responde Ellie. Eu o indiquei. Orion parece genuinamente confuso. Mas eu fui um dos piores exemplos do velho modo de pensar. Exatamente, diz Lyric, o que faz de você um dos melhores defensores da nova abordagem. Você experimentou os dois lados e pode falar sobre a diferença. A compreensão surge no rosto de Orion. Foi por isso que você fez aquilo, não foi? Toda a demonstração com Varga. Você precisava de alguém de dentro para validar as mudanças. A mudança raramente vem de fora, Tavish. Ela acontece quando aqueles dentro do sistema reconhecem a necessidade dela. Orion endireita a postura aceitando o desafio. Não vou decepcioná-la. Eu sei que não vai, afirma Ellie com confiança. Apenas lembre-se do que aprendeu aqui. Procure a força em todas as suas formas, não apenas nas óbvias. Um ano depois, Fort Blackhead tornou-se o modelo de treinamento militar em todas as divisões do serviço. O programa que Ellie idealizou se expandiu para 5 instalações adicionais, cada uma
adaptando os princípios centrais às suas necessidades específicas. O General Hargrove, outrora, o crítico mais ferrenho do programa, tornou-se um apoiador cauteloso depois que vários graduados se destacaram em operações complexas no exterior. A revisão no Congresso que ele havia iniciado terminou com aumento de financiamento em vez de restrições. Lear, agora coronel plena, supervisiona a implementação estratégica a partir do Pentágono, trabalhando para garantir que as mudanças se enraizem em toda a cultura militar. É um trabalho desafiador com resistência ainda surgindo de setores inesperados, mas o impulso é inegável. Durante uma rara visita de volta a Fort Blackett, ela observa uma nova turma de recrutas enfrentar o exercício final de qualificação. A diversidade entre eles é marcante não apenas na aparência física, mas na abordagem e no estilo de pensamento. Varga junta-se a ela na plataforma de observação, agora como instrutor-chefe de toda a instalação. Bela mudança desde que você chegou pela primeira vez, comenta ele. Para melhor, responde Lyric, assistindo a uma equipe de recrutas resolver um desafio complexo por meio de colaboração em vez de força bruta. Recebemos inscrições de 3 outros países na semana passada, informa Varga. Eles querem implementar programas semelhantes. Lyric apenas acena sem surpresa. O futuro da guerra está mudando. Aqueles que se adaptarem primeiro terão vantagem. Enquanto observam uma recruta esguia que lembra a própria Lyric, assume o comando de uma situação difícil. Sua autoridade silenciosa é imediatamente respeitada pelos colegas. É um pequeno momento, mas simbolicamente poderoso. Dizem que você está sendo considerada para general, menciona Varga casualmente. Ainda há trabalho a ser feito antes que isso aconteça, desconversa Ellie. Talvez, reconhece Varga. Mas quando acontecer, lembre-se de onde começou. Na lama, diz Ellie, com um pequeno sorriso. Com um sargento que achava que sabia tudo sobre força e uma tenente-coronel que provou que ele estava errado. Varga completa o pensamento agora sem se incomodar com a lembrança. Quando o exercício é concluído com sucesso, Orion reúne os recrutas para a avaliação final. Seu estilo de ensino mistura o melhor da antiga disciplina com o novo enfoque no pensamento adaptativo. Olhem para a esquerda, olhem para a direita, diz ele, ecoando palavras que foram repetidas por gerações, mas com um novo significado. A pessoa que você menos espera pode ser aquela que salvará sua vida algum dia. A câmera percorre uma parede de honra, mostrando a foto de Lyric, entre outros oficiais ilustres, aqueles que mudaram o sistema por dentro. Você já conheceu alguém que nunca pediu reconhecimento, mas merecia mais do que qualquer outra pessoa. Pergunta Orion aos recrutas, mas suas palavras parecem dirigidas também ao público. Essas são as pessoas que mudam tudo quando finalmente revelam sua verdadeira força. Enquanto os novos recrutas se dispersam para iniciar seus preparativos finais, a câmera se detém em uma recruta de rosto jovem que nos lembra a Lyric do início. Silenciosa observadora subestimada, o ciclo recomeça, mas desta vez com os olhos bem abertos.